Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast da Agroconexão. Hoje vamos tratar dos homens da Bíblia e suas lições de caráter, perdão, liderança, cooperação e trabalho em equipe. E hoje estamos recebendo aqui dois convidados para tratar junto conosco desse assunto, Givaldo e Vitor. Givaldo, em relação ao caráter, o que você pode dizer aos homens da Bíblia? Ô Marcos, com certeza, se a gente for olhar para vários homens da Bíblia, a gente vai encontrar muitos homens que têm lições de caráter para nós nos dias de hoje e que nos dias em que eles viveram foram assim exemplares e que provavelmente depois dessa geração ainda será exemplos para as gerações futuras. Caráter é uma coisa que são a característica, né, de um ser humano. E o caráter, eu acho que existe o bom caráter e também existe o mau caráter. Então a gente vai falar dos bons caráteres, de personagens bíblicas que deixaram para nós assim experiências de bom caráter. Eu poderia citar aqui o caráter pacificador de Abraão, por exemplo. Acho que muita gente que é do meio gospel, que é do meio evangélico, conhece ali o problema que houve entre Abraão e Ló. E que quando eles estavam ali juntos, como família e tal, mas chegou um determinado período que eles cresceram. Esse episódio está escrito no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 8 e 9. Chega a relatar para nós o momento em que houve um atrito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. E diante desse problema, chegando até Abraão chega e, de uma forma bem pacífica, chama aquele que era alguém do seu sangue e disse: olha, para que não haja um conflito entre mim e ti, vamos se separar. Cada um vai para uma direção. Se você escolher ir para um lado, eu vou para o outro. Se você escolher ir para o outro, eu vou. E assim a gente vê uma decisão importante que ali Abraão teve. Ele tomou a decisão de evitar um conflito. E isso acho que mostra o caráter pacificador de um ser humano. Tem pessoas que... O que é que a gente pode trazer isso como exemplo para nós, para os dias de hoje? Podemos trazer que em vários momentos da vida a gente se vê em determinados conflitos que não vale a pena levar adiante, que não vale a pena brigar, se desgastar ou até perder a vida. Então, esse caráter pacificador, eu entendo que é um caráter que todo ser humano deveria ter dentro de si. Que às vezes em uma simples discussão, se você guarda tudo, leva tudo a sério, você acaba criando um problema seríssimo com alguém da família, com alguém que você ama, sim, ama tanto, né, Vitor? Isso mesmo. E que por conta de você não levar em consideração o mais importante, que é a paz, estar em paz. A própria Bíblia também ela vai dizer que bem-aventurados são os pacificadores, né? Lá na bem-aventurança de Mateus. E como você falou, é porque trazendo por dia de hoje, infelizmente nós vivemos em uma sociedade que o que importa é ter a razão. Entendeu? Então todo mundo quer ter a razão, mas ninguém quer abrir a mão da razão. Isso. Para viver em paz, para viver em comunhão. Justamente. Entendeu? Abraão, como você falou aí, poderia dizer: não, é minha por direito, eu vou para aquele lado e você se pique para aquele outro lado. Justamente. Mas Abraão, ele abriu mão, né, da sua razão, do seu poderio ali, e disse: não, escolha você, que o lado que você for, eu vou para o outro lado e a gente vai viver em paz. E tem outra lição importante, outra observação importante que acho que é interessante a gente falar, é que a partir dessa atitude de Abraão, a partir dessa escolha dele, Deus o abençoou. Sim. Né?
É claro que quando ele fez essa proposta para Ló, Ló olhou para as campinas, um campo verde, e disse, é para lá que eu vou. Aqui é né? meu agora. Aqui é meu, um lugar onde... Imagine, uma época em que as pessoas criavam gado, ovelhas, e viviam no deserto. Agora foi para o deserto. Mas por essa decisão de Abraão, esse deserto do qual Abraão foi, posteriormente virou uma terra que manava leite e mel. Uma Canaã abençoada por Deus. Então, acima de tudo, quando a gente tem um bom caráter, quando a gente faz a escolha certa, somos abençoados por Deus. Essa é como se estivéssemos plantando um fruto, plantando uma semente, e que essa semente no futuro ela vai trazer bons frutos. Sim. Porque acima de todas as nossas atitudes aqui, existe um ser supremo, nós que somos cristãos acreditamos nisso, né? Existe um ser supremo que tem o controle de tudo e que está vendo tudo e que é compensador. Ele é quem dá a real recompensa daqueles que está sempre tomando as decisões certas com base na sua crença, acima de tudo, em Deus e em nome da paz e em nome do amor, falando aqui da questão da pacificação. É claro que podemos também citar até Daniel, que foi um outro personagem bíblico que a gente pode citar, ele como ele entre muitas outras qualidades, quem está citando uma qualidade, né, de caráter, mas Abraão, por exemplo, teve várias, né, qualidades, várias outras, todos eles tiveram várias outras, mas a gente pode citar algumas. Por exemplo, Daniel, ainda garoto, Daniel, ele escolheu, no meio de um banquete, onde podia comer de tudo, beber de tudo, fazer de tudo, uma ordem dada pelo rei Nabucodonosor, que era para dar do bom e do melhor, bebida, o que eles quisessem. Diante de todas essas ofertas, Daniel disse, não, eu escolho ser puro. Sim. Eu escolho ser puro. Eu escolho não ser dado ao vinho. Nos dias de hoje, eu poderia dizer, uma pessoa que tivesse à sua disposição drogas, tivesse tudo o que quisesse escolher, dizer, não, eu não quero nada disso. É a questão de honrar os princípios, né? Justamente. Ele cresceu aprendendo que aquilo ali era errado. Ele poderia ganhar muito aos olhos carnais se ele sentasse. Se ele se sentasse àquela mesa, ele poderia ganhar, né? Porque ele estaria fazendo a vontade do rei. Estaria fazendo a vontade de todos ali naquele momento. E aí é o que a gente sempre fala. Tem muitos hoje, trazendo para a nossa realidade, que fere princípios para ganhar vantagens. E outra observação também que eu vejo nisso, Vitor e Marcos, é que todas essas coisas estão disponíveis para todos nós seres humanos. Sim. E diante desses problemas, das situações que a gente se depara, nós temos a oportunidade de tomar a decisão. E aí é onde a gente forma o caráter. O caráter não se forma do dia para a noite, né? Sim. Mas é nas tomadas de decisões que a gente vai formando o nosso caráter. As oportunidades chegam, as boas e as ruins. Mas quais vai ser a nossa decisão diante dessas oportunidades? O que nós vamos decidir? Optar pelo que é certo ou pelo aparentemente vantajoso, mas que, no entanto, seja errado, né? Então, ele optou em ter essa decisão. Ele tomou a decisão de não se, vamos dizer assim, ele preferiu se purificar. Ele não quis... Ele preferiu não se contaminar. Se contaminar, justamente. Era essa a palavra que eu estava procurando. Ele preferiu não se contaminar. E hoje, nos dias de hoje, você ser puro, para muita gente até chacota, né? A gente falou da questão da pacificação de Abraão, tem gente que pavio curto e ensina que você não pode levar desaforo para casa. Sim. Então, quando você quer ter um bom caráter, você acaba sendo contra a maioria das pessoas que estão ao seu redor. Mas o bom disso tudo é que existe um que está acima de todos, que acaba lhe recompensando. É aquela coisa, né, que você, quando vai na contramão, parece que você é quem está errado. Mas Verdade. que contramão é essa? Na contramão Verdade. de um sistema, na contramão de uma ideologia. Eu, por exemplo, Daniel vê todo mundo se assentando. Ele diz, rapaz, não, eu não vou me assentar não. Entendeu? É difícil. É difícil porque você também é criticado. Sim, muito. Entendeu? Então, a sociedade vai lhe criticar.
Na verdade, a gente vive hoje em um mundo que está tão acostumado com o errado, praticar o errado, o jeitinho, fazer daquela maneira, para obter vantagens e tal, que a partir do momento em que você diz, não, isso aqui não combina comigo, isso aqui eu não faço, isso aqui vai ferir meus princípios, vai ferir o que eu aprendi, aí você é criticado, você é tido como bobalhado, entre outros adjetivos que dão, né? Verdade. E como assim eu acredito muito na ação de Deus. Eu acredito muito que o tempo todo Deus está agindo na nossa vida, em redor, no universo. E aí eu gostaria de trazer a reflexão também aqui, que no caso de Daniel, ali ele tomou aquela decisão e todos os outros, como o Vitor falou, de uma certa forma criticavam ele. Mas posteriormente, e ele tomou aquela decisão por conta dos princípios, principalmente porque ele queria estar próximo de Deus. E no futuro, Daniel era o representante de Deus perante todo aquele povo. Veio outras situações das quais o rei dependeu de todos os outros sábios que viviam uma vida impura e nenhum pôde resolver. Porque para resolver a tal situação, tinha que ter alguém que fosse puro. E encontrou apenas quem? Daniel. Aquele que se purificou. Né? Então é importante, se a gente for olhar os exemplos de bom caráter, sempre haverá um desfecho onde Deus o recompensa de forma grandiosa, de forma assim imensurável. É o plantio, né? Justamente. Que a gente sempre costuma a falar. Todo mundo vai colher, mas só vai colher aquilo que plantar. Entendeu? E Daniel não poderia colher outra coisa a não ser a honra, né? A honra que Deus, o próprio Deus, permitiu ele ter. Observe que quando a gente para observar sobre isso, a gente observar a fundo a história, os sábios, né, que assentavam-se na mesa do rei, que comia daqueles manjares e tudo mais, foram aqueles que o rei chamou primeiro. Justo, verdade. Porque não estava assinado a Daniel. Entendeu? Mas os sábios, eles não resolveram a situação. Aí chamou quem? Daniel. E quem sabe até foi um dos sábios que estava sentado na mesa, que criticou Daniel, foi quem teve que ir lá dizer, Daniel, o rei está te chamando, cara. Pois isso é muito interessante. Eu acho que a gente tem que trazer isso para a nossa vida no dia a dia. Né? Eu também, falando de caráter aqui, aos olhos da Bíblia, eu estava analisando o Esdra. Esdra, ele tem o caráter do amor, uma qualidade assim, do amor pela palavra de Deus. E isso, inclusive, me despertou, né, a também buscar mais essa palavra. Esdra, na época, já fez, olha só, em uma época em que o povo de Deus se afastou de ouvir a palavra e tal, em uma época que o povo de Deus estava, não parava para ler, Esdra, ele escolheu. Porque o caráter é assim, quando você toma a decisão, ele tomou a decisão de que ia se dedicar à palavra de Deus, em ler, entender e ensinar a palavra de Deus. E teve um episódio que teve um momento que Esdra levou, quando Esdra pegou o livro sagrado para ler, o povo ficou de pé diante, né, para ouvir, todos em reverência à palavra de Deus, horas, só ouvindo ele ler os textos sagrados da palavra divina. Porque nós somos sem Deus, né? Sim. E eu acho que na vida em que vivemos, a gente precisa sempre de uma espécie de bússola. A gente está cheio de influências diárias, na rua, na internet, entendeu? No TikTok, no Kawaii e outros aplicativos de mensagens. No entanto, o que mais a gente precisa é estar conectado com o Criador.
E essa conexão, ela vai vir a partir do momento que a gente buscar esse caráter. De não só ler por ler a palavra, mas ter amor. Eu me lembro, quando novo convertido, eu me lembro de uma época em quando ia se ler a palavra de Deus, as pessoas estavam... Não era só ficar em pé para ouvir e ler. Havia uma atenção de querer entender o que estava sendo dito. Até por conta de quem estava lendo a palavra, às vezes tinha um certo temor só no ler. E às vezes nos dias de hoje, é claro que não é todo mundo, mas a gente vê pessoas ler a palavra, chega à frente, se for pregador ainda há uma atenção. Mas se for dar oportunidade a alguém no meio de um culto, uma criança, e vai ler a santa e divina palavra de Deus, as pessoas não dão importância. Porque é uma criança que está lendo, mas ali não é. Se é a palavra de Deus, ela merece reverência, ela merece a atenção dos ouvintes. Porque ali, Deus pode ter, imagine, Deus tem uma palavra para você ali, naquele momento em que a criança está lendo, e você está batendo papo com alguém, ou até mesmo no WhatsApp, no seu celular. Porque não dá importância a algo que acho que deveria ser a nossa bússola diária. Então as outras ocupações, as outras coisas do dia a dia, às vezes acabam nos afastando. Mas o amor pela palavra, aí quando eu falo amor é coisa, né, muito profunda. O amor pela palavra, isso é... Quem sabe o que é amor? Tem gente que hoje nem sabe o que é, nunca amou na vida, né? Eu já vi muita gente dizer, por que amor? Se eu já a pessoa falar em amor, não sei o que é amor. Mas quem sabe dá para ter uma noção de como deveria ser a nossa atenção para a palavra. E quem não sabe, Deus. Isso é olhar um pouco para Jesus, né? Lê o livro de João. Aí, quando você fala de Jesus, os olhos brilham, né? Porque se você falar de caráter de homem da Bíblia, não tem como não falar dele, né? Não tem como falar. Não tem como não falar dele. E aí aí acho que entre tantos e tantos caráteres, acho que o amor acho que ele deve abraça todos, né, nas suas atitudes, em tudo. A atenção que ele tem, que ele teve, para a criança, o que a gente está falando, para a criança, para o adulto, para o cego onde ninguém quer ver, o aleijado que as pessoas não querem passar por perto, o mendigo, entendeu? Tem gente que cospe, que passa para o outro lado da rua para não passar por junto. Era esses que Jesus conseguia ter um olhar diferente, olhava no olho, né? E não só olhava, ele amava. E não só amava, ele fazia algo por aquela pessoa, ele resolvia, de uma certa forma, né, a vida daquela pessoa. E amar também se refere muito à atitude, né? Ao tratar. Justamente, justo. Por exemplo, Jesus, ele sentava-se à mesa com pessoas que os próprios fariseus, né, que eram cristãos na época. Ou religiosos, né? Ou religiosos. Cristão foi depois, vamos dizer, de Cristo. Certo. Os religiosos diziam, não, como é que o Senhor vai sentar na mesa com tanto pecador? É tanto que Jesus, em um certo momento, ele diz, rapaz, eu vim ensinar para os doentes, os necessitados. Isso. São esses ele não veio buscar o justo, né? Ele não veio salvar o justo. Verdade. O justo já está, vamos dizer que já está garantido, se essa existe alguém, né? Amém. Mas sim os pecadores. Muito bem, eu acho que eu sei dizer o seguinte, que o homem, ele tem um papel na sociedade. É bom falar de homem, nós estamos no mês de novembro, né? Novembro Azul, um mês em que na saúde, o pessoal da rede de saúde, é um mês onde incentiva o homem a se cuidar, do ponto de vista, né, de cuidar de si mesmo, cuidar da saúde. E o homem tem um papel na sociedade que é muito importante e ele, de uma certa forma, é seguido como um exemplo. A gente falar de homens da Bíblia hoje é importante porque muitos homens estão perdendo esses valores, o caráter. Quando a gente, de acordo às decisões que a gente faz, as escolhas que a gente faz, a gente está fazendo o nosso nome. Quando alguém olha para você, para o seu nome, Marcos, o que vem na mente, né? É um homem
Porque quando você tem um bom caráter, quando a pessoa fala de Marcos, é um menino respeitoso, um menino inteligente, um menino ajudador, um menino amoroso, né? Você tem, isso é você ter os caráteres divinos na vida, os caráteres de Deus, uma pessoa elevada, uma pessoa que tem brilho, que a pessoa que ele é íntegro, ele é íntegro num lugar que ele está sozinho. Isso é integridade, né? Você está sozinho ali, não tem ninguém, nenhuma testemunha, e ali você consegue se manter na presença de Deus. Ali você não precisa fingir para ninguém, né? E quando você está perante os outros, que você consegue manter a mesma coisa, aí é um cara que tem uma pessoa que tem um bom caráter. Ele esteja só ou esteja acompanhado, ele é a mesma pessoa, ele é a mesma coisa. Ou ele esteja em meio de pessoas conhecidas ou em meio de pessoas desconhecidas, ele vai ser a mesma coisa, a mesma pessoa. E isso é uma questão que a gente, eu acho que deveria tratar mais, falar mais. Por quê? Porque nos dias de hoje, ter um bom caráter, ser uma pessoa respeitosa, que respeita a mulher, que respeita os filhos, que respeita o idoso, que respeita a criança, que respeita a prostituta, que respeita o paralítico, o mendigo, olha como ser humano, olha no olho, olha com amor, tudo isso que a gente falou aqui, mansidão, você ter a questão de ser pacificador, todos esses caráteres eu acho que nós devemos carregar conosco no coração, e são todos caráteres que Cristo, né, ele praticou, ele fez enquanto andou na terra, e nós como seguidores de Cristo precisamos ter, porque acho que isso transcende a questão de ser ou não cristão, né? Acho que todo ser humano ele deveria ser dotado de bons caráteres, porque o bom caráter ele vai falar das suas qualidades. O mau caráter o cara só vai falar. Aquele ali é um mau caráter. Já sabe, é um cara mau. É uma carta aberta, né? É. Mas é isso, acho que falando isso a gente pode... Como falou de paz e amor, né, dos homens, antes, veio para o dia atual, no caráter tem também o perdão. Vitor, o que você pode me dizer a respeito do perdão? Perdão é uma palavra bem forte, né? E difícil, na verdade, mais difícil ainda do que pronunciar é viver. Então, falar de perdão... Quando fala de perdão, eu lembro logo de José, por exemplo. Quem foi José? José, ele foi um filho muito querido para teu pai, mas cheio de irmãos. E os irmãos lançaram José no poço, forjaram sua morte. José ali foi vendido como escravo, foi parar na casa de Potifar, e ali depois foi preso, porque a mulher de Potifar ainda tramou contra ele. Depois de ser preso, foi chamado por Potifar para interpretar um sonho. Depois de interpretar um sonho, ele começou a ser agora um governador. Aí, sendo governador, foi quem proveu para aquele povo, para aquela nação, com toda a sabedoria que Deus deu para ele. Mas, durante toda a dificuldade que aquele povo estava passando, a sua família, os seus irmãos, que tinha jogado ele lá no poço, lá atrás, também estava passando dificuldade. E aí José, como governador, ele é quem comprava e vendia os alimentos estocados. Chegou um momento em que seus irmãos, que estavam passando necessidade, foi mandado por seu pai, não reconheceram José no primeiro momento, e aí, só que José reconheceu eles, ainda assim José ajudou eles, e no final de tudo, que houve aquele reconhecimento, houve aquela comoção, que José mandou buscar o pai dele para vir morar todo mundo junto, que os irmãos pediram desculpa a José. José disse, não, vocês estão desculpados, tá tudo bem, eu entendi. José quis dizer o quê? Eu entendi que foi um propósito de Deus. Então,
você perdoar é uma palavra muito forte. É forte. E muito difícil, na verdade, na prática. É realmente muito difícil, porque normalmente a pessoa que precisa liberar perdão, ele está ferido. Sim. E agora é difícil, porém necessário. Por exemplo, José, os caras não só forjaram, eles tentaram matar, né? Eles queriam matar, na verdade. Sim. Depois alguém entre os Um entre os irmãos que não quis o sangue do irmão, né? Eram 11. E aí foi que preferiu forjar a morte. E hoje, se a gente for falar disso, se alguém ameaça um outro de morte, ele já se sente morto para aquela outra pessoa. Não, para aquela pessoa eu tô morto. O cara me ameaçou de morte, ele quis me matar. Então como é que eu vou para essa pessoa? Não quero nem ver pintado diante de mim. Mas uma pessoa que praticamente... E uma pessoa que era só amor, né? Tanto com o pai quanto com todos os irmãos. E depois você liberar perdão realmente não é uma coisa fácil, mas é uma lição de vida que nós podemos trazer para nossas vidas. Por exemplo, a gente pode refletir o seguinte: se José, como ser humano, temente a Deus, ele conseguiu perdoar os irmãos que tentaram matar, e que essa prática levou José a outros sofrimentos terríveis, como ser carregado como escravo, judiado, apanhar, ser preso. E tudo isso na cabeça de José a primeiro momento, tudo isso fruto da ação dos irmãos. Sim. Todo aquele sofrimento que foi cada um pior que o outro por conta da ação dos irmãos lá de tentarem forjar a morte dele e depois vender ele como escravo. E depois de tudo isso, você conseguir perdoar, traz para nós a seguinte reflexão. Às vezes, e por que a gente não perdoa? Porque alguém olhou feio. Sim. Porque alguém falou uma palavra que que lhe feriu. E outra coisa, a gente está falando de família. Sangue do mesmo sangue. Justamente. Alguém de fora vinha fazer e você, não, eu perdoo ele. Eu acho que ainda é muito mais fácil do que, foi meu irmão. É porque os de perto é que mais fere, é que mais dói. Sim, a gente parar para observar isso, isso é bastante doloroso, mas é necessário a gente compreender todo esse contexto, porque a Bíblia vai relatar outros momentos com outros personagens bíblicos referente a isso aí, né? Davi, ele também foi menosprezado pelos seus irmãos, a ponto de seus irmãos não darem nada por ele, porque ele era apenas um pastorzinho de campo, pastorzinho de ovelhas, ele estava lá esquecido entre as malhadas. Pequenininho. Então, a gente precisa trazer isso para o contexto atual, para a nossa realidade, porque hoje existem muitas famílias, entendeu, que estão divididas, partidas mesmo ao meio, por falta do perdão. Marcos, se a gente parar para observar, de fato, hoje está se cumprindo o que a Bíblia ela já menciona há milênios, né? Que pais estariam contra filhos, filhos estariam contra pais. Verdade. E se a gente precisa entender, contextualizar isso, por quê? Porque está tão cotidiano isso, né? Isso virou algo normal. Cadê seu pai? Eu não falo com meu pai, não me dou bem com meu pai, não. Eu não me dou bem com meu irmão, não. Não, eu e meus irmãos, a gente não se dá bem, cara. E a gente entende até que vai haver momentos, vai haver situações que, de fato, a convivência é difícil. Entendeu? Mas se torna mais difícil ainda quando não há, de fato, esse perdão. As pessoas são machucadas e ali não tratam aquelas feridas, ficam ali tratando, na verdade, as feridas como um bichinho de estimação. Não, fica aqui, não falo mais, não, ele sujou a minha honra, não. Então, hoje a gente vê muito isso, e dentro da mesma família. E eu costumo dizer, viu, Vitor e Marcos, que é o seguinte, normalmente quem mais sofre em um momento de desavença entre entes queridos
ou até pessoas que não sejam próximos, é quem não libera o perdão. Quem não libera o perdão é aquele que está com a ferida dentro dele e é quem mais sofre. Porque o ferido, já se diz ferido, né? O ferido, enquanto ele não liberar perdão, ele não vai tratar essa ferida. Ela vai ficar aberta. E uma ferida aberta no coração, ela não cicatriza. Ela vai crescendo e gera problemas, inclusive, de saúde física mesmo. De saúde. Tem pessoas que, por falta de liberar perdão, desenvolvem câncer. Sim. Isso comprovadamente já. Cientificamente comprovado. E cientificamente comprovado. Tem pessoas que desenvolvem paralisia. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa que quando ele conseguiu liberar, quando a mãe conseguiu perdoar, ela voltou a andar dentro da igreja. Ela ficou paralítica diante de um problema entre ela e um filho. E não conseguia mais. No momento em que ela abriu o coração e conseguiu perdoar o filho, ela voltou a andar. Então o problema. Porque imagine você ser ferido por alguém que você mais ama. Isso não sai da sua mente nunca. E se você vê essa pessoa todo dia, isso vai lhe consumindo aos poucos, lhe consumindo. Então o perdão, ele também lhe torna uma pessoa melhor. Porque para você liberar perdão, você tem que refletir sobre o assunto. Você tem que refletir, porque assim, ó, é importante tentar entender o que é que mais vale a pena. E aí se você parar para refletir, você vai entender que a partir do momento que você tomar a decisão certa e ver a real importância daquela pessoa que está do seu lado, ou até a distância. Mas se você me fere e não sabe que me feriu e eu guardar mágoa de você, só eu estou ferido, só eu vou sofrer. E toda vez que você me vê, vai bater nas minhas costas, vai falar comigo. E às vezes eu vou negar a palavra, no entanto, quanto mais eu faço isso, mais eu estou me penitenciando e mais eu estou sofrendo. Sim, e talvez morrendo aos poucos. E condenado, inclusive, a não entrar no céu. Jesus chegou a dizer que se você querer ofertar alguma coisa aqui na terra para a igreja e você tiver alguma coisa contra um irmão, é melhor que vá. Não dê não. Ele disse, não dê não porque Deus não aceita. Ele disse, nós não aceitamos. Vamos botar Jesus assim mesmo, ele falando aqui em terra, mas como Deus que é. Ele como Deus disse, não adianta dar. Porque Deus não vai receber. Agora, vá até o seu irmão, libere perdão, aí agora traga a oferta. Que aí sim será recebida. Né? E também tem a questão do... Se você não perdoa, você não é perdoado. Isso, justo. E isso aí a gente prova na Bíblia. Aqui em Mateus 6, 14, 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, esse mais muda tudo. Né? Se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não perdoará as ofensas de vocês. É aquela coisa, né? Para eu ser perdoado, eu vou precisar de perdoado. Se a gente for pensar no pensamento lógico, vai dizer, tá justo, né? Tá justo. Porque eu quero receber perdão de tudo que eu faço, no entanto, aqueles que me ferem não perdoam ninguém. Isso. Né? Eu não perdoo ninguém, cada um não. É igual Jesus fez a parábola daquele que devia 100, devia 1.000, foi perdoado pelo seu senhor de 1.000, mas o cara que devia 100, ele foi oprimido. Não, me dê mais 100. Eu quero ver se não perdoa, não. Não usou de compaixão. Não usou de compaixão. E aí aquele que devia 1.000, não. Então agora você também vai ter que pagar o 1.000. Porque você não perdoou o outro, por que você quer que eu lhe perdoe? Jesus também é um exemplo vivo de perdão. Ah, demais. Jesus, quando ele estava sofrendo, ele disse, Senhor, na hora da morte, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Rapaz, isso é forte demais. Se a gente parar para observar todo esse contexto, a história de Jesus, como iniciou, o enredo todo e como, né, foi terminar, que na verdade não terminou, né? Todo o sofrimento que ele passou, inclusive não teve o amparato dos seus discípulos, que eram seus amigos pessoais, não teve o abraço, não teve o apoio, né? E ele chega lá e dizer, não, Senhor, perdoa eles, porque eles não têm noção do que
E vale salientar que ele ali estava despido de sua glória. Ele estava ali vestido em um corpo como o nosso, né? Viveu as dores que nós vivemos. Então, ele sofreu as mesmas angústias que nós sofremos. E ali ele estava como filho do homem. Então, não dá para dizer, mas ele perdoou porque ele era homem. Não, ele sentiu dor ali. Porque ele era Deus. Ele não sentiu dor nenhuma, quem disse? Ali ele estava... Senão ele nem morreria, né? Não, tanto a dor quanto a aflição, porque... Isso. Uma vez eu estava estudando um pouco sobre a parte que ele começa a suar e saia sangue, né? Uhum. E aí... Isso aconteceu pouquíssimas vezes, e a ciência até hoje tenta explicar isso, e diz que para uma pessoa, para acontecer isso com alguém, ela tem que estar em constante agonia, em muita agonia, a ponto de seus poros não aguentarem. E não sair suor, sair sangue. Eu já ouvi também. Entendeu? Então, a gente observa que, na verdade, não foi fácil para ele. Assim como também não é fácil para nós. Não estou dizendo, de maneira nenhuma, a gente está aqui dizendo que é fácil. Mas é uma fonte de inspiração. Mas uma fonte de inspiração e de cura, na verdade. Né? Na verdade, é uma cura. É por isso que a Bíblia ela precisa ser lida, precisa ser analisada. A gente precisa meditar sobre a palavra de Deus, porque ela nos direciona. Porque os fatos ocorridos na Bíblia Sagrada acontecem no nosso cotidiano. Muitos dos fatos que ocorreram. Então, quando a gente tem o conhecimento da palavra, fica mais... E a gente procura aplicar, porque isso não é só conhecer a palavra. Né? Mas se a gente aplica ela em nossa vida, no nosso cotidiano, aí a gente vai saber lidar com determinadas situações e vamos viver bem. Inclusive mesmo ele deixou escrito, né, o Pai Nosso, que é uma oração que fala do perdão, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, né? Aí perdoa, perdão, né? Isso é assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso eu não perdoo, e aí? Aí você não receberá, porque você mesmo está dando a sua sentença, né? Sim. Nessa oração, que foi o modelo de oração que Jesus deixou, você orando ela, e você... Porque as coisas, tem pessoas que falam como se fossem vão, nada. As coisas no céu, ela é muito... É como se fosse um contrato, né? O que é, o que não é, não é. Se eu digo, perdoe os meus pecados, as minhas ofensas, assim como eu perdoo aos que me ofendem, eu perdoo as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores. E se eu não perdoo os meus devedores, eu estou dizendo o quê? Automaticamente, de uma certa forma, eu estou dizendo que não vou receber o meu perdão, o que não é para me perdoar. E essa consciência em quem está orando precisa existir. Precisa existir. A reflexão é que, além do perdão ser libertador para si próprio, quem muito perdoa, muito também será perdoado. Justo. Para dar seguimento aqui a nossos temas, né, que está bastante informativo, bastante bom, a gente queremos ver também a respeito das lideranças, do processo de liderança e cooperação, né? Porque esses homens, a gente está tratando dos homens da Bíblia aí, tem envolver esses temas também, né, voltado a eles. E aí, Edvaldo, você pode dar uma aprofundada mais nesse processo? Sim. A gente, acho que é um tempo em que o egoísmo, né, em que as pessoas às vezes pensam só em si. Você falar de cooperação é muito bom, liderança também, porque para você ser um líder, você precisa pensar nos outros. Porque tem gente que acha que ser uma boa liderança é aquele cara que grita, que manda, que comanda. Não. O líder é aquele que sabe ouvir, que se coloca num lugar do outro. Assim ele vai conseguir liderar, porque vai ter sempre gente à sua volta, né? Porque ele consegue se colocar no lugar do outro, ele tem empatia, ele tem amor, ele tem os caráteres, inclusive, que nós falamos aqui em cima, né? Então, isso faz uma pessoa um líder, né? Eu poderia citar aqui o exemplo de Moisés. Moisés, ele foi um líder. Eu acho que interessante ali, para mim, ficou assim bem emblemático no momento em que Moisés, depois de libertar o povo de Israel,
Estava Moisés ali sobre milhares de pessoas ali comandando. E chega o sogro dele, né? Jetro. E aí diz... E aconselha ele. Jetro, um homem que tinha... Porque é interessante também você, para ouvir um conselho, você tem que ver o caráter da pessoa, né? E Jetro, ele era uma pessoa que... Ele... era temente a Deus, era um ancião, tinha conhecimento, era uma liderança também. E principalmente essa questão dele ser temente a Deus e ter bons caráteres. A primeira qualidade de Moisés como liderança foi parar para ouvi-lo. Ouvir o conselho de Jetro. E ele, ao aconselhar, ele diz: estou vendo que você está muito sobrecarregado. Foque no que é principal. Foque no que é principal, que é você representar o povo a Deus. Você é o elo entre Deus e esse povo. E se você, por exemplo, Jetro viu que se Moisés ficasse ocupado com o dia a dia, com todos os problemas da população, ele não ia poder ter tempo nem para orar, nem para ir conversar com Deus, para nada. Ou seja, não haveria esse elo de ligação de Deus e aquele povo que o próprio Deus libertou. Ele disse: então, pegue homens que seja libado, homens que tenham primeiramente o vosso caráter, que seja temente a Deus, homens que seja temente a Deus, homens que seja sincero, que seja... E aí foi dando os caráter, o respeitador, que se coloca no lugar do outro, que tem empatia, que é pacificador, e coloca eles de acordo com a capacidade para que lidere sobre 100, sobre 50, sobre 10. Porque cada um tem uma capacidade, né? Sim. Isso também, como é que você consegue ter isso? Porque Jetro, assim como Moisés, ele tinha uma visão além das visão normal, vamos dizer, uma supervisão. Quem é que pode ser supervisor? Aquela pessoa que consegue ver o que as pessoas normais não vê, ou vê e finge que não vê, não tem empatia, não detalhe, né? Isso, detalhe, porque às vezes você está vendo a pessoa sofrendo, mas não liga, não toma uma atitude. E aí assim Moisés fez. Aí Moisés, ele, para mim, um grande exemplo de liderança de Moisés foi ele se desprender. Ele disse: problemas pequenos eles resolvem lá. Só os problemas grandes que eles não conseguirem resolver, aí é que vem até Moisés. E assim Moisés fez. Uma liderança que era dele, ele dividiu para dezenas de outros para liderar aquele povo. E às vezes, muita gente não consegue levar à frente uma empresa, uma instituição, ou até mesmo uma igreja, porque quer estar com tudo na sua mão. Só ele quer fazer tudo. Isso não é ser liderança. Ser liderança é conseguir enxergar a qualidade que o outro tem e colocar ele para exercer esse trabalho. Dividir, compartilhar. Isso também, também passa a ser o quê? Cooperação, porque um está cooperando com o outro. Não é aquela coisa de ficar um só. Então, acho que esse exemplo de Moisés foi um exemplo muito... E quando Moisés recebe esse conselho, né? Procurem homens tementes. É engraçado porque a Bíblia ela se completa. Uhum. E para um cabra dar um conselho desse, ele tem que ser primeiro temente também. Com certeza. É o principal. Né? E tem que conhecer, tem que ter intimidade com Deus. E saber, e ter a certeza que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, você escolher pessoas tementes a Deus, é você saber que pessoas sábias vão andar do seu lado. Verdade. E uma liderança, ela precisa de pessoas sábias para andar consigo. Para tocar qualquer coisa, seja como você falou, uma igreja, um negócio, um país, uma cooperativa, seja o que for. Entendeu? E outra coisa que também chama a atenção é que Moisés ele se colocava no lugar do povo. A dor que o povo sentia, ele ia lá, se colocava no lugar do povo e sentia também. Eu acho que esse entre outros pontos, acho que esse é um dos principais que a liderança tem que ter. Sim. Uma liderança que se coloca no lugar do povo, que ele consegue ter a dor do outro, ele vai ser sempre uma liderança. Porque ele se vê no outro.
E não, porque se vê que eu falo e se colocar num lugar, não é só ver e sentir, coitado, e não fazer nada. É, né? Atitude, né? Isso. A partir dessa observação, por exemplo, a liderança ela tem a capacidade de observação, porque, por exemplo, ele recebeu o conselho, escolha pessoas tementes a Deus. Se você não é observador, você vai saber quem é e quem não é? Mas o observador sabe. O observador sabe porque as pessoas, no seu estilo de vida, ela deixa o seu rastro de quem ela é. Pelas suas atitudes, pelas suas escolhas, pelas suas falas. É o legado. É o legado. Que ele queira que não, é igual, por exemplo, é por isso que a gente, quando está falando de caráter, a gente está construindo o nosso nome. As nossas escolhas, aquilo que a gente faz, até as nossas brincadeiras, isso constrói seu nome. Talvez você manche seu nome com brincadeiras, brincar demais, a depender do tipo da brincadeira, ser desrespeitadora, né? Você mancha o seu nome. Agora, se você age com caráter, por onde você vai deixando, ó, lá na frente, vai ter momento em que alguém vai parar e vai pensar, quem dá para fazer isso aqui? Já vai vir direto na mente. Porque as pessoas, nós estamos o tempo todo sendo observados. E as pessoas que são supervisores, que têm uma visão acima da média, esses são os que mais olham. Na verdade, passando por uma seleção, né? E, na verdade, uma seleção natural. Isso é muito natural. Em tudo na vida. Não é nem programado, não é nem uma coisa... Acho que não é nem uma coisa assim... Como é que eu posso dizer? Friamente calculada. É um processo natural da vida mesmo. Então, mas o mundo precisa de mais lideranças boas. De pessoas que sejam, como disse Geto, tementes a Deus e que seja liderança. Quando nós tivermos ao nosso redor vários líderes que sejam tementes a Deus, eu estou falando de líder religioso, mas pessoas que sejam tementes a Deus. Como assim, Givaldo? O cara não vai ser religioso. Como é que ele vai ser temente a Deus sem ser religioso? Acho que existe, né? Mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas quem é temente a Deus? Mas é muito além de religião. É muito além de religião. E essa pessoa que tem a concepção de que sabe o que é Deus, o Criador, ser um líder, essa região, esse lugar onde ele vive, onde essas lideranças vivem, vai ser uma região abençoada, vai ser uma região boa e bem conduzida. E com certeza irá influenciar e ajudar muita gente a também seguir esse exemplo. Esse caminho. Um bom líder que se coloca também no lugar dos outros, que tem boas escolhas, tem um bom caráter, ele vai encontrar cooperação. Isso. Entendeu? Porque Moisés, ele encontrou cooperação. Encontrou. Alguns... No meio do caminho queria retroceder, né? Queria parar de cooperar. Mas isso também é natural, isso é normal, entendeu? Isso falou muito mais sobre quem queria voltar do que sobre Moisés. Sim. Isso não queria dizer nada sobre Moisés ou sobre a liderança de Moisés. É porque naquele conflito, eu acho que você está citando ali o conflito que houve, onde tentaram... Existem lideranças para o bem. Existem pessoas que eles já lideram em uma visão diferente, vamos dizer. Existe liderança também para o mal. Sim. E aí, quando você tem uma massa que não é bem conduzida, a chance de rachar é muito grande em qualquer instituição ou organização que exista no mundo. Mas a liderança é boa e principalmente quando acho que o líder, bom líder, ele tem que ter esse processo de compartilhar a sua liderança, porque ele também precisa pensar em sucessor. Sim. Ninguém vai ser líder para sempre. Quando você é um líder, você se dedica 100%, 100% não, estou exagerando. Quando você é um líder, você se dedica 80%, 90% do seu tempo para os outros. O servir, né? Para servir. Sobra para você aí, se sobrar muito, aquele que é um líder que está mais folgado, sobra 20%, 15%, 10%, Quando a gente fala assim de sucessão de liderança, eu lembro logo de Saul e Davi. A má liderança de Saul, né, fez com que Deus, o próprio Deus, fosse e levantasse Davi. Um sucessor.
entendeu? Saul, ele perdeu a liderança porque da sua má liderança, na verdade, as suas más escolhas, o jeito de tratar o povo, o jeito de conduzir o povo, que começou de um jeito e no final foi decaindo. Aí Deus vai lá, já levanta Davi como um rei, como uma liderança naquela nação, naquele local, entendeu? E o reinado não saiu da casa de Davi, na verdade, a partir daí, né? Porque aí Davi reinou, depois veio seus filhos e tudo mais. E a palavra diz que era uma liderança forte, um reinado forte, um povo forte, um povo rico. Então eles cresciam em todos os âmbitos. Então a importância de uma boa liderança é porque ela desenvolve todos os âmbitos mesmo, né? Econômico, espiritual. Então há um enriquecimento tanto na mente também, com certeza, né? Um fortalecimento no povo, porque normalmente a liderança ela sempre é posta com um líder, ele é eleito líder, né? Sim. Ou por Deus, como no passado, nem hoje o líder ele é eleito líder democraticamente, né? Então, como você falou, o líder está lá para servir, mas se ele não servir bem, não, tem também aquele que vai montar a sua empresa e diz, não, eu sou líder, só que se ele também não for um bom líder, ele vai afundar a empresa. Todo mau líder cai. Por quê? Porque sempre vai vir um sucessor. Ele, por não servir bem, vai vir outras pessoas. A pessoa dá oportunidade para alguém liderar. Se ele não liderar corretamente, ou depois perder os bons caráteres, perder os bons costumes, perder o seu brio, tenha certeza que vai surgir outros líderes. Eu estou falando já dos nossos tempos de hoje, né? Assim como foi lá com Saul, que teve a oportunidade de reinar sobre o povo de Israel. E como líder daquele povo, ele depois não fez o que o Criador o elegeu para fazer, o Criador elegeu um outro, que foi lá e seguiu dentro dos padrões e fez aquilo. No nosso dia a dia, isso é um exemplo clássico que a gente pode citar para qualquer área onde você estiver. Se você não liderar, por exemplo, a gente elege um prefeito para ser de uma cidade, um governador de um estado, um presidente de associação, né? Se ele não agir corretamente dentro daquele que todo mundo acreditou que é os mesmos que elege ele, vai lá e elege um outro. Então é importante quando o líder ele não foge das suas origens, ele não esquece da sua missão, ele não vamos dizer assim, se desvia do propósito principal. E assim ele vai se perpetuar e deixar sempre um bom legado, independente do período que ele ficar, mas ele vai deixar um bom legado e provavelmente o sucessor vai ficar sendo indicado por ele, né? Indicado por ele. É aquela questão, né? Eu não sou líder, eu estou líder. Justo. Né? Justo. É como teve o processo, né, da liderança e a cooperação, né? Nesse processo teve a construção, a Bíblia relata, da construção da Arca de Noé. Ali teve que ter, né, um engajamento de equipe, trabalho em equipe ali. Você pode me relatar um pouco a respeito de trabalho em equipe, Vitor? Na verdade, é um trabalho em equipe familiar, né? Porque as pessoas não compraram a ideia de Noé naquele momento. Então, o Senhor falou para Noé sobre a construção, falou para Noé sobre o dilúvio, Noé chamou o povo, Noé falou com o povo, Noé orientou, mas não houve cooperação dos de fora, mas os de dentro sim. Dentro cooperaram, e se não houvesse cooperação seria muito mais difícil para Noé, em meio àquela construção de um Titanic naquela época, né? Sim. Titanic não, vamos dizer que um grande navio, porque o Titanic ele naufragou, né? Não, eu falo na extensão do tamanho. De brincadeira. Mas é importante a cooperação, falar assim um pouco mais da cooperação, assim nesse sentido, até com esse exemplo de Noé, porque às vezes a gente tem um projeto que é bom,
que é necessário, que todos precisam, que dependem para se salvarem ou para melhorar de vida, vamos dizer assim. E, no entanto, é algo que tem que ser feito em conjunto. Você nunca vai fazer sozinho. Por exemplo, uma cooperativa, um exemplo assim, uma cooperativa. Uma cooperativa, ela não nasce sozinha, ela só vai nascer se existir outras pessoas para juntos cooperarem. Eu acho que cooperação, acho que é interessante falar, porque é a partir da cooperação de muitos que surge algo de benefício comum a todos, que todos ali querem uma só coisa. Ali houve a cooperação. Se não houvesse a cooperação, provavelmente a arca não seria feita. Mas houve a cooperação entre Noé e a sua família. Às vezes na vida tem empresas que nascem também assim, de poucas pessoas, mas como houve assim, todos compram a ideia, todos abraçam e acreditam, mesmo sendo poucos, mas dá certo. Olha o que Noé e aquele pouquinho de gente conseguiu fazer. A arca foi uma obra, como disse você, Vitor, grandiosa, podendo ser comparada como o Titanic. Sim. E, no entanto, Noé, a esposa, 3 filhos, né? 3 filhos. Imagine aí. E 3 noras. Rapaz. E, no entanto, fizeram através da cooperação deles, fizeram uma obra de grande sucesso e que deu certo e que até hoje está como exemplo para o mundo. Então, na nossa vida, quando a gente tem um projeto que a gente acredita, não precisa ser com todo mundo. O resto do mundo não quis saber. Isso. No entanto, eles não desistiram. Eles acreditaram e continuaram. O resto do mundo não só não quis saber, iam lá criticar, jogar pedra. No entanto, eles não estavam não e aí. Seguiram no seu objetivo. O foco, né? O foco principal. E foi sucesso. E hoje, graças a ele, a geração continuou. Primeiramente, graças a Deus, que foi quem arquitetou tudo. E a Noé, que acreditou e teve fé. Confiou na revelação divina de Deus e construiu a arca. Acho que a gente traz isso como exemplo para a nossa vida, que quando a gente acredita em um sonho e que a gente quer cooperar, unir, não importa que seja 2, 3, 4 ou 5, parece que essa coisinha dessa meia dúzia de gente vai para canto nenhum, mas não importa quanto tente lhe desanimar, não importa o quanto tente dizer, entendeu? Que você não vai para canto nenhum. Se você acreditar e tiver do seu lado pessoas que também acreditam, eu acredito que não tem como dar errado. Pode até demorar, mas vai dar certo e vai ser sucesso. E o que me chama a atenção é que não apenas Noé e a sua família, com toda a cooperação, foram abençoados. Ainda que os animais foram, mas outro ser também foram abençoados. Ou seja, quando você coopera, quando você acredita na cooperação, no trabalho em equipe, no envolvimento, né, mútuo, na união, na cooperação, vamos ser redundante um pouquinho para que a pessoa entenda. No cooperar, outras pessoas também serão abençoadas. Como no caso como você citou mesmo, é uma cooperativa. Os cooperados trabalhando junto, não apenas os cooperados serão beneficiados, entendeu? Mas vai gerar valores para outras famílias, para outros negócios. Toda a sociedade, eu acredito que toda uma sociedade ganha. Indiretamente ganha na cooperação. A gente vê o exemplo também da construção do Templo de Salomão. Sim. Né? Templo de Salomão ali. As pessoas conseguiram cooperar com o trabalho, um fazia uma coisa, outro fazia outra. Ali também está externa a questão tanto da liderança, né, quanto também da cooperação. As pessoas construíram um templo que até hoje é exemplo de templo para o mundo, quando se vê o que conseguiram fazer no Templo de Salomão naquela época. E as pessoas davam o que tinha. E um levava uma coisa, outro levava outra, um fazia de aqui, e cada um foi tendo assim a sua função, e as pessoas se doavam, e as pessoas acreditaram, e algo que foi projetado lá atrás e que muita gente acha outra coisa que eu acho que é interessante falar, quando Deus está no comando de qualquer
de qualquer projeto, de qualquer coisa que você acredite, peça primeiramente permissão a ele aprovar, vá sem medo. Porque você nunca vai estar sozinho e vai ter sucesso. Ainda que haja críticas. Ainda que haja críticas. Porque haverá. Sempre, né? Mas acho que esse exemplo da arca, eu vou levar para minha vida, né? Que eu já tentei tantas coisas que me falaram, isso não vai dar certo. Eu acreditei. Que loucura. Eu parei. Esse povo, não é possível, só eu que estou acreditando, todo mundo está duvidando, eu também vou duvidar. Mas acho que esse não é o caminho. Se a gente acreditar, e agora acho que sozinho ninguém vai muito longe, não. Olha o exemplo de Jesus, né? Jesus, quando Jesus mandou os discípulos, depois de fazer a obra e tal, e despediu os discípulos para que fizesse também a sua obra. Ele não mandou sozinho, né? Não vá sozinho, vá com alguém do seu lado, para que na hora que cair tem quem o levante, e segure e o levante. E aí saíram em dupla os discípulos para fazer a obra do Senhor. Acho que ali está o exemplo, Jesus dizendo para nós, nunca faça nada sozinho, aprenda a dividir, até as ideias. Quando a gente tem uma boa ideia, mas essa ideia é grande demais para fazer sozinho, seja humilde o suficiente para pedir ajuda, compartilhe a sua ideia para pessoas tementes a Deus, pessoas confiantes, de caráter elevado, e a partir daí tenha certeza que essa ideia tem tudo para ser uma ideia e um negócio de sucesso. O que às vezes nós ficamos muito... Todos nós na nossa trajetória de vida temos excelentes ideias, às vezes até divinas, ideias vindas de Deus. No entanto, no nosso egoísmo, queremos executá-las sozinhas. E quando a gente se depara e vê que essa ideia é muito grandiosa, eu não vou conseguir sozinho. Falta humildade para procurar ajuda, procurar parceiros, procurar cooperação, procurar pessoas que possam acreditar nessa ideia e tornar ela uma ideia de sucesso. As pessoas que fazem isso, as pessoas que têm isso, que procuram apoiadores para suas ideias, vendem a sua ideia, quando alguém compra, se torna um negócio que perdura por... Isso virou até programa de TV, na verdade, né? Isso, é aquele... os tubarões, né? Uhum. Que você vai, expõe a sua ideia, o pessoal vai lá e compra, se achar, investe, né? Justamente. De fato, isso deve ser um exemplo de vida. Não viver sozinho, mas sempre estar... Mas não é todo mundo que divide a ideia, não. Tem gente cooperando que é com o outro. Tem muitas pessoas que é egoísta. Então, quero agradecer, né, vocês pela presença de vocês hoje aqui. Quero agradecer também aos ouvintes da nossa podcast, né, e convidar vocês para ver o próximo episódio. Até mais.